Olá a todos e todas que nos acompanham ao vivo aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. A partir de agora você acompanha a cerimônia de descerramento da placa Sala de Imprensa Paulo Renato Marques Cancian. Esse evento faz parte da programação alusiva aos 129 anos do Legislativo Caxiense. Agora vocês ficam com a cerimônia. Bem-vindos e bem-vindas ao descerramento da placa que denomina este espaço como Sala de Imprensa Paulo Renato Marques Cancian. Essa atividade integra a programação alusiva aos 129 anos do Legislativo Caxiense. Devido à pandemia, este evento conta com um público reduzido e aproveitamos para saudar a presença dos vereadores e vereadoras, servidores, família do homenageado e a todos que prestigiam esse evento. Compõem a mesa principal o presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Velocino Nuis, representando o prefeito municipal, Adilode Domênico, o chefe da assessoria de comunicação do Poder Executivo, Roberto Urnoff, e a filha de Cancian, Tassiana Paula Cancian. Registramos também as seguintes presenças: vereadores Felipe Grimelmaier, Omir Caldori, Gilfredo de Camilles e Elisandro Fiuza, e as vereadoras Tatiane Frisso e Marisol Santos. E também saudamos a família do homenageado, a esposa Justina Cancian, os netos Davi e João Guilherme Cancian Fragoso e os irmãos Heloísa Luquezzi e José Mário Cancian. De acordo com a resolução número 266, de 16 de setembro de 2021, hoje, esta sala, que é habitualmente usada para os trabalhos da imprensa interna e externa, passa a ter o nome de um cidadão que fez parte da história de Caxias do Sul e do Legislativo Caxiense, Paulo Renato Marques Cancian. A proposta de denominação partiu da assessoria de comunicação da casa, hoje coordenada pelo jornalista Thales Giovanni Armiliato, e foi acolhida pela mesa diretora deste ano, presidida pelo vereador Velocino Nuis, e pela unanimidade do plenário parlamentar. Nesse momento, convidamos o coordenador da assessoria de comunicação da Câmara, jornalista Thales Giovanni Armiliato, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente desse Legislativo Caxiense, vereador Velocino Nuis. Cumprimento a todos os citados nesse protocolo, demais vereadores, familiares de Paulo Cancian, representantes da Prefeitura Municipal, a quem nos acompanha pelas redes sociais, pela comunicação que tanto Paulo defendeu. Eu vou procurar ser sucinto para a história de uma pessoa que teve uma trajetória completa. Não é redundância. Ela é vista com humildade perante os atos que o jornalismo, quando das suas tantas aparições, não percebe que os profissionais, aqueles que levam a notícia, e a notícia nos faz cumprir esse papel, não têm a obrigação de todos conhecer, seja o repórter ou a repórter, porque a notícia é o privilégio e a declaração para que todos assim se posicionem conforme as suas relações. Essa homenagem é muito cara para mim e é muito cara para a imprensa de Caxias do Sul. Assim como Cancian, sou jornalista e tenho um apreço enorme pela comunicação e por todos os saberes e fazeres que ela envolve. Acho que é um pouco isso para todo mundo que está aqui. Assim como Cancian, sinto forte respeito pelos profissionais dessa área. E ele, sim, foi um profissional singular na nossa cidade, no Estado
e no país. E eu digo por isso país e Estado, porque por muitas vezes os escritos, a voz de Paulo Cancian ultrapassou fronteiras, sendo repórter correspondente e divulgando uma região que hoje é conhecida por todo o Brasil como uma das regiões mais prósperas e de grande apelo econômico do país. Ao longo de sua trajetória, escreveu para as mais diversas plataformas e fez ofício do jornalismo. Uma das razões de seu viver, economia e política foram matéria-prima nas matérias de Paulo Cancian. E sempre renderam bastante para suas opiniões e reportagens. Suas opiniões e reportagens, para nós que estamos aqui, presidente Velocino, e para quem nos acompanha, e para quem lembra do profissional Paulo Cancian, seja do rádio, seja do jornal, seja da internet ou das suas relações humanas, como Paulo Cancian. Procurava extrair da oralidade conteúdo para sua escrita. Foi um narrador de nossa cidade, principalmente se observarmos o trabalho que desenvolveu em várias edições da Festa da Uva, que vivemos nesse momento, das festas da uva, das transmissões, que fizeram para o Brasil o colorir da imagem da tela de Caxias do Sul. A Festa da Uva está aí para lembrar os 50 anos da primeira transmissão a cores, que o Cancian viu. Ouviu muitas pessoas, Tassiana, e escreveu. Você é prova disso também. Escreveu sobre tudo e como a partir dela se posicionar. Porque ele foi comentarista, ele comentou as notícias. O filósofo e ensaísta alemão Walter Benjamin já nos ensinou que a experiência que passa de boca em boca é a fonte e a que recorrem todos os narradores. E as melhores histórias são as que mais se aproximam das histórias orais contadas pelos narradores anônimos. Seja do campo, seja da cidade, seja do interior, como o sinônimo é representado aqui. Cancian contou muito sobre nós, sobre Caxias do Sul, sobre o cotidiano das pessoas que aqui vivem, viveram, passaram. Programas de rádio memoráveis, onde a história das personalidades só são hoje conhecidas porque deram uma entrevista ao Cancian. E porque alguém se preocupou com isso. Estava ali. Paulo Cancian, um fundo preto, com luz no entrevistado. Não no Paulo Cancian, no entrevistado. Também narrou inúmeros fatos envolvendo o parlamento caxiense, tanto que passou o penúltimo ano de sua vida aqui, deixando a memória desta casa legislativa ainda mais profunda e humana. Vereador Felipe Gremmelmaier, foi na sua presidência, com respeito a todos os vereadores, é preciso esse reconhecimento. Mas o que mais precisamos é de jornalistas assim, com um papel não só no punho jornalístico, ou de cunho jornalístico, ou de caráter gestor, mas de humanidade. O mundo precisa de humanidade. Em Cancian também moravam doses exageradas de amor e solidariedade. O beijo do Cancian, quantas vezes me beijou e quantas vezes beijou vocês? Né? É o símbolo do amor, presidente. Beijar uma pessoa não quer dizer que homem e homem não se beijem. Muito pelo contrário. Se beijam manifestando o amor das pessoas. Ele não se restringia às relações profissionais. Fazia do ambiente de trabalho um espaço de convivência, de ensinamentos, de memórias, projeções, amizades
Espiritualidade. A pandemia também está nas redações do jornalismo. E seja qual for a religião, a espiritualidade está acima de tudo. Mas deve ser pensada com mais carinho pelos gestores. Como amigo, ajudou muita gente do jornalismo e do esporte, da escrita, do microfone, do computador. Ajudou muita gente que às vezes ficou sem. É verdade. A família sabe do que eu estou falando. Quem está aqui hoje, sendo homenageado ali, naquela placa que será descerrada, é o testemunho do que eu estou dizendo. Por isso, essa homenagem é mais que necessária. É um dos tantos reconhecimentos que este grande jornalista merece receber. Grande, eu falei. Obrigado, Cancian, por eternizar-se enquanto jornalista. Eternizá-lo em memória aqui, neste lugar, é o mínimo que podemos fazer. E tantos outros que também merecem esse destaque. Muitos outros. Eu poderia fazer nomes. Mas não é o caso. Hoje é à noite, com poucas pessoas, com algumas olhando, observando através das redes. Talvez em vida estaria aqui Cancian falando para uma plateia cheia. Mas essa era a representatividade do Paulo. De não falar para muitos, mas falar com qualidade, com experiência e com propriedade. Bom, erros todos temos. O Paulo também tinha. Às vezes, ser bom demais para o Paulo era um erro. Era um erro. Mas não interessa tratarmos de erros, porque a noite é dele. O jornalista que recebe esta placa vive. Vive. E vive junto a esse plenário. Dr. Nadir Rossetti, que não é qualquer lugar. Não é qualquer lugar. É o coração do Legislativo de Caxias do Sul, o segundo maior legislativo do estado do Rio Grande do Sul, e de uma representatividade política do cenário regional, nacional, e de escritos, de fazeres muito maiores. Reconhecidos nomes, personalidades por todo o mundo, de diferentes áreas. Mas aqui eu costumo dizer, pela caminhada de jornalista e de jornalistas que vivem, que é, vereador Fiuza, um templo sagrado. Onde o papel da cidadania e da democracia também foi descrita por Paulo Cancian. Se os plenários e se esse espaço é sagrado, é preciso retribuir a esperança e as palavras que ele nos deixou. Embora tendo partido cedo, é bem verdade, deixou uma bela história. E é por isso que estamos nos fazendo presentes para essa homenagem. Um agradecimento que tenho como comunicação é a solidariedade da mesa diretora, de todos os vereadores, presidente Ues, também a participação da representatividade dos vereadores que fazem a casa, porque aprovaram essa iniciativa de forma unânime, e por, acima de tudo, dividir com a equipe de comunicação desta casa esse momento. Porque conviveram com Paulo Cancian. Conviveram. Porque estiveram juntos e tem em Paulo Cancian, seja no relato dos 125 anos do seu livro que aqui deixou, o testemunho de quem foi, mas deixou um legado. Para os novos, para aqueles que estão nas universidades, nas faculdades, saberem que aqui esteve, que aqui coordenou e que aqui passou Paulo Cancian.
Em nome desta equipe de comunicação, e a todos eles agradeço seu envolvimento, a cada partícula, a cada momento, a cada correção de texto, Fábio Rauch, jornalista aqui da casa, a todos aqueles que fizeram a sua parte, e citaria por último Lacan, que é um pensador da psicologia, e lembro de Cancian, das nossas conversas, e que me vem à tona agora, com o despreparo de um tempo a mais de quem fala, um pouco a mais também. Caxias precisa valorizar os seus talentos. Mais, presidente Velocino, vereadores, porque aqui tem pessoas que não precisam sair de Caxias para ter um reconhecimento. Paulo veio de Passo Fundo e aqui se estabeleceu e fez sua história. Tantos outros que marcaram sua história em Caxias do Sul e na imprensa, retorno que transmitiu e teve importância para o cenário nacional, seja da televisão ou do jornalismo ou do esporte. E por isso convido, de uma forma simples, de uma forma em agradecimento e forma de carinho, apenas alguns registros do Paulo, que foram poucos, porque não gostava de estar na frente dos registros e das câmeras, onde comandou programas de televisão. São relatos aqui da casa e que a gente pode agora mostrar para vocês. Vamos acompanhar, então, alguns registros fotográficos na montagem da nossa equipe de comunicação. Obrigado, Paulo Cancian. Viva sempre da onde está, porque aqui você está eternizado. Um grande abraço, amigo. Também ouviremos cada um dos integrantes da mesa diretora que assinam a Resolução 266/A. Convidamos para se pronunciar o segundo secretário, o vereador Felipe Grimmelmaier, que foi presidente deste Poder Legislativo em 2017, ano em que Cancian comandou a assessoria de comunicação da Casa. Eu confesso que não é fácil. Porque era além de colega de trabalho, Justina era um grande amigo. E o Cancian se preocupava muito mais com os outros do que com ele mesmo. Né, Tassi? E Zé Mário e Heloísa, vocês sabem disso? E os netos dele podem ter orgulho do vô.
Hoje é o dia do meu aniversário e o beijo do Cancian eu iria receber. Como ele fez em diversos aniversários meus, porque ele tinha um beijo de humildade, de serenidade, de amizade. E quem convivia com ele, né, Beto? Tinha sempre um cara com uma palavra para te ajudar. E tudo isso que o Thales falou e definiu aqui, o Cancian talvez ele seja muito maior do que a gente possa imaginar. Eu só ouvi, Marisol, relatos de jornalistas agradecendo o Cancian. É impressionante isso. É impressionante. Vocês me desculpem a emoção. Mas eu tive momentos muito especiais com ele, Justina. Te comentava antes, né, que aquela missão técnica da cidade para a África, nós ficamos 10 dias no mesmo quarto, eu vi ele. E a gente fez uma amizade tão forte naquele período que nunca mais parou e só cresceu. E quando ele aceitou vir trabalhar na Câmara, eu disse, é um momento de aprender com o Cancian. E a gente viveu tudo aquilo com ele, né, Clever? Fábio. Eu não preparei nada para falar aqui hoje, presidente, porque eu sabia que ia ser difícil e o Cancian, quando a gente fala nele, a gente fala em família, fala em amizade, fala em esporte, que nós falávamos muito, ele do Juventude, eu do Caxias, mas né, o Cancian me ensinava sobre velocidade, que ele amava. É uma referência para a imprensa, não de Caxias, não do Rio Grande do Sul, mas é uma referência para a imprensa do Brasil, o legado do Paulo Cancian. O amor que ele tinha pela política e pela Câmara de Vereadores e o respeito que ele tinha de todos os partidos políticos, de todas as pessoas com quem ele entrevistava, com quem ele tinha contato, se tornava cada dia mais evidente durante o trabalho dele. E acho que essa foto aí é o Cancian. Essa foto aqui na Câmara é o Cancian. Quantas vezes a gente entrava na sala e o Cancian estava ali, preparando o que vinha pela frente, organizando. E eu tenho certeza que todo mundo que conviveu com ele aqui nessa casa, ou no Pioneiro, ou na Folha de Hoje, ou na Rádio Caxias, enfim, por onde o Cancian passou, né? Até o sonho de ter o seu próprio veículo de imprensa, né, no tempo todo. O quanto ele se dedicava ao jornalismo sério. Ele marcou a gente aqui, não sei se a Vânia está aí, né, Vânia? Marcou a gente com um termo transparência ativa, que nós tínhamos que colocar para fora antes que qualquer dúvida suscitasse em qualquer que fosse o assunto, e o Cancian nos ensinava. Tivemos a alegria de deixar marcas históricas aqui, inclusive o livro dos 125 anos da Câmara foi sob a coordenação dele, juntamente com
com o Eduardo, do nosso Centro de Memória, com o Fábio, com toda a assessoria de comunicação da época, o Clever. Hoje eu tenho a alegria de ter o Clever dentro do meu gabinete, que foi um cara que conviveu muito com o Cancian também, junto com o Daniel Correia, né? Então, não dá para falar do Cancian sem falar de Festa da Uva, uma das pessoas que mais amava a Festa da Uva que eu conheci. Né? Ele não admitia que falasse mal da festa, né? E eu acho que toda essa referência do Paulo Cancian, ele vai eternizar aqui agora num setor que ele ajudou a idealizar, aqui dentro desse plenário, né? Ele dizia que era a caixa de ressonância do Legislativo e que nós tínhamos que alimentar a imprensa de dentro para fora. E eu tenho certeza que ele conseguiu isso. O Cancian foi um dos grandes batalhadores pela implementação do Parlavox, que foi naquele momento uma ferramenta de levar transparência ainda mais na informação, né? E fomos premiados lá em Curitiba. E ele não quis ir junto lá para receber o prêmio. Ele não quis ir. Mostrando, né, a sua humildade, a sua forma de ser, discreto, mas muito atuante. Então eu não vou falar mais aqui, porque realmente não está fácil de falar nesse dia de hoje. E se eu pudesse definir o Cancian, eu diria que o Cancian é um gigante cara do bem. Nós tínhamos aqui, a cidade teve, a cidade tem, e eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está com a gente. E a família dele pode ter certeza que ele abandonou tudo que ele podia para estar com vocês. Tudo que vocês imaginarem, o Cancian abriu mão pelos amigos e pela família. Obrigado, presidente. Convidamos agora a primeira secretária da mesa, a vereadora Marisol Santos, também jornalista, que deixe sua mensagem. Vamos lá. Boa tardinha para todos nós aqui. Justina, Tassi, Heloísa, Zé Mário que saiu, os netos. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Num dia de extrema emoção. É muito difícil falar agora. Aliás, depois do Thales, parabéns, Thales, que firmeza. Depois da emoção do Felipe, eu juro, presidente Beto, eu queria ter, como eu tive no Jornal do Almoço, vou lá nos tempos da UXTV, um TP, sabe, teleprompter? Só ler assim, sem ter que pensar muito no que eu vou dizer, para não me deixar vencer pela emoção. Foi um TP, Justina, como esse, que me permitiu, no dia do falecimento do meu amigo Cancian, seguir o Jornal do Almoço. Mas hoje nós estamos entre amigos, então tudo bem, a emoção. Eu digo que é difícil e é quase desnecessário falar. Depois do Thales, das lindas palavras, depois do Felipe, das lindas palavras. Mas algumas coisas a gente precisa dizer sobre Paulo Renato Marques Cancian.
Ele era, como já disseram aqui os colegas, ele era símbolo de amor. Ele era, sim, símbolo de solidariedade. Um dos maiores corações que eu conheci, um dos melhores abraços, beijos, e uma pessoa, como eu já falei aqui, de uma memória inacreditável. Ele sabia tudo de tudo, com data, com nomes, com tudo. Era lá atrás, no nosso tempo, né? Uma verdadeira enciclopédia, hoje um Google. Um homem que sempre, como a gente já disse aqui, para quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, vocês vão entender como isso é real. Uma pessoa que sempre, absolutamente sempre, pensava primeiro nos outros. Em como a gente estava se sentindo. Um homem que sempre se dedicou a contar histórias. E hoje, é um pouco disso que a gente tenta fazer aqui. Contar a história de Paulo Renato Marques Cancian. Mas por mais que a gente faça, Felipe, não vai ser com a mesma maestria. Eu falava há pouco para a Justina e para a Tassi que o Cancian foi uma pessoa que confiou em mim muito, mas muito mais do que eu. Eu me lembro, já contei, acho isso aqui, eu trabalhava na UX-TV, presidente. Mas era assim, nós éramos estudantes de jornalismo. Então, nós fazíamos matérias eventuais, né? A inauguração do CETEL, a inauguração do Bloco L, e aquilo entrava na programação de vez em quando, a gente não tinha assim, um critério exato de tempo para fazer. A partir de umas decisões lá, professor Rui Pauletti, Paulo Cancian, outras pessoas, e o amor dele pela Festa da Uva, se decidiu que a partir da Festa da Uva daquele ano, a UX-TV teria uma participação efetiva com a comunidade. Que nós entraríamos ao vivo todas as noites, nos shows. Nós, a UX-TV, chamamos o Evandro Fontana para apresentar um programa, ele entrevistava, um repórter estaria lá perto do show para anunciar o show. Repórteres, éramos todos bolsistas, início da graduação. E eu não consegui participar da reunião, porque eu dava aula nessa época. Quando eu volto, um dos meus colegas, Lissandro Starivieri, bolsista como eu, me disse: está decidido. O Cancian disse que tu será repórter de todos os vivos à noite. Tu vai entrar ao vivo todas as noites para fazer. Disse, como assim? Da onde? Quem que disse isso? Cancian disse isso. Mas, meu Deus, porque eu nunca fiz nada disso. Como é que eu vou entrar ao vivo, Jesus? E ele me disse, porque o Cancian disse que confia em ti. Porque tu tem jeito para isso, porque tu conhece as pessoas, porque tu... Eu não me via essa pessoa. Para a gente entender o quanto, além de tudo, ele era um homem absolutamente visionário. Ele ajudou a escolher, a estabelecer e a mostrar o meu caminho profissional. Muito obrigada. Sou muito grata também por isso. Eu quero agradecer ao Thales, à equipe de comunicação, que teve essa ideia brilhante e apresentou a mesa. Quero agradecer ao presidente Velocino, aos meus colegas da mesa diretora, pela oportunidade de, nesse período em que eu estou aqui, poder fazer parte desse momento. O Cancian foi incrível para a história da Câmara, foi incrível para a história de Caxias, foi incrível para a história da Festa da Uva, foi incrível para a história da SIC, da UX e da minha vida. Então, eu agradeço demais por fazer parte disso tudo. E meu amigo Paulo Cancian, que orgulho eu tenho de poder dizer que eu sou jornalista como tu. E que eu tive um professor tão especial quanto tu. A gente nunca vai ter a maestria, a gente nunca vai ter a tua competência, mas a gente vai seguir firme, lembrando do teu abraço, do teu beijo, de tantos ensinamentos. Obrigada também a Tassi
por ter dividido esse pai com tantos filhos como eu. Obrigada, Canciano, por tudo, sempre. Neste instante, chamamos para se pronunciar o primeiro vice-presidente da mesa, vereador Lisandro Fiuso, outro comunicador. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais, familiares do Paulo Cancian. Na verdade, eu é que me sinto homenageado de poder, juntamente com o nosso presidente, com os nossos colegas, estarmos aqui fazendo essa homenagem sincera, verdadeira. Depois da fala do Thales, do Felipe, da Marisol, de uma forma emocionada, na verdade vocês falaram com o coração. E vocês são as pessoas que podem falar de Paulo Cancian porque tiveram o privilégio, mais do que eu, que quando estive aqui em 2017, Felipe, de poder ter também conhecido o Paulo, mas vocês vivenciaram muitos momentos junto com o Paulo. E dos pouquinhos momentos que eu tive com ele, de uma pessoa extremamente simples, simpática, pacienciosa, respeitosa, que não se cansava em nenhum momento de ensinar aqueles que estava tendo pela primeira vez a oportunidade de estar nesse parlamento caxiense. Uma pessoa que verdadeiramente sempre vai ficar eternizada na nossa mente e no nosso coração. Então eu gostaria de agradecer muito mesmo, a todos vocês familiares, a filha do Paulo, esposa, enfim, parabéns por vocês terem esta pessoa que nos ensinou muito e que nos deixa um grande legado na nossa cidade. Muito obrigado. Na segunda vice-presidência da Casa, o vereador Zé D'Ambrós não pôde estar presente, mas apresenta seu reconhecimento a esta homenagem. Para seu pronunciamento, convidamos o presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Velocino Ues. Muito boa noite. Meus cumprimentos, colegas vereadores que estão aqui nesta noite, Fiusa, colega de mesa, meu vice-presidente, meu grande amigo Felipe, Marisol, sempre a rainha Tatiane, Camiles, mais idoso da casa, né, Camiles, e o Cadore, que acabou de sair, Roberto, representante do governo e também da comunicação, mas principalmente filha do homenageado, esposa, irmãos, netos, e dizer que uma humilde pessoa que nem eu falar, depois de um jornalista que é o Thales, depois de um conhecedor e amigo do Cancian, Paulo Cancian Felipe, de uma jornalista e de um pastor, talvez eu me sinta pequeno, mas me sinto muito grande de poder, Felipe, estar aqui neste momento, humilde agricultor, que vem lá da Quarta Légua, de poder estar aqui, convivendo este momento, que eu estava ali na outra legislatura, e queria te agradecer e parabenizar por ter convidado o Cancian para poder deixar um pouco daquilo que eu vi, e um pouco também conheci, dessa rica trajetória deste homem.
Isso é muito gratificante poder estar aqui, neste momento e no outro momento, quando a gente entendeu isso, pela indicação, e parabenizar e agradecer também o trabalho de todos os funcionários desta casa. É com muitas mãos que a gente faz um bom trabalho como está sendo realizado aqui. Mas o Cancian me parece, tudo o que eu vi, também ouvi, como diz o italiano, uma pessoa de poche parole ma giuste. Não era de muitas palavras, mas com uma visão adiantada, alongada, que pelo que eu vi aqui, serviu de ensinamento para muitos. Imaginem, vocês estavam ali pensando no que eu ia falar hoje. Vivemos num momento de meios das redes sociais, entre outros, e mesmo assim ainda, muitas vezes parece que a comunicação ainda poderia ter ido mais longe. Imaginem com essa trajetória rica deste homem ali atrás, diante de tudo o que eu vi aqui, o quanto contribuiu, de novo, ensinamento, e para o bem das pessoas da nossa cidade, estado, enfim, afora, com a sua rica trajetória. Então, eu acredito que esta homenagem que estamos fazendo ali, nesta passagem aqui na Casa do Povo, é abonar e sim coroar essa trajetória que eu só ouvi aqui de coisas boas. Eu sempre digo, o que importa na vida da gente é o que a gente é em vida. E hoje de noite eu ouvi aqui muita coisa. Os familiares que estão aqui são merecedores dessa homenagem. Parabenizar eu neste momento como presidente desta casa, de poder estar aqui numa oportunidade como essa, de abonar, coroar esta linda trajetória deste homem. Eu acredito sim, que nós precisaríamos de muitos Paulos Cancian na vida da gente, no dia a dia, até em outros setores. Me parece olhar assim, sim, tudo aquilo que vocês falaram, uma pessoa muito preocupada com o outro. Visão adiantada, visão, enfim, lá na frente, que sabia o que fazia. Uma pessoa, me parece uma pessoa assim, extremamente rica de trajetória, de conhecimento, mas humilde como ser humano. E isto eu valorizo muito. Obrigado, colegas, por ter abraçado. Obrigado, família, de poder estar aqui neste momento, coroando essa rica trajetória do Paulo Cancian. Obrigado pela oportunidade. É um pequeno reconhecimento de muitos que poderiam ser feitos da passagem dele por aqui, naquele ano, mas no contexto geral da trajetória rica deste homem, Paulo Cancian. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos os integrantes da mesa diretora e a filha Tassiana para fazerem o descerramento da placa. Foi todo mundo? A placa possui o seguinte texto: Paulo Renato
Renato Marques Cancian nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em 1º de maio de 1951. Filho de José Francisco Cancian e Nair Pereira Marques Cancian, irmão de Eliane Cancian, Heloísa Cancian Luquezzi, José Mário Cancian, Luiz Fernando Cancian e Marisa Cancian. Viveu em Erechim até os 15 anos de idade, quando se mudou para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Concluiu o ensino médio no Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonça. Em 20 de dezembro de 2018, aos 67 anos, faleceu em Caxias, deixando a mulher Justina Inês de Farias Cancian, a filha Marciana Paula Cancian e os netos Gabriel Cancian de Min, João Guilherme Cancian Fragoso e Davi Cancian Fragoso. Ao longo de 2017, ano em que houve o lançamento do livro Democracia, Memória e Cidadania, 125 anos do Poder Legislativo em Caxias do Sul, Cancian foi chefe da assessoria de comunicação social da Câmara Municipal, cuja sala de imprensa passa a ter o seu nome, pelos serviços prestados. Cancian é cidadão caxiense pelo Decreto Legislativo 278/A, de 6 de dezembro de 2011. Recebeu o título em sessão solene do Parlamento Local, realizada em 10 de abril de 2012, na Sala das Sessões Deputado Nadir Rossetti. Em 1969, ingressou na Rádio Caxias, atuou como repórter, redator e comentarista de emissoras de rádio e TV, além de periódicos. Na década de 1980, participou da implantação do jornal pioneiro Diário, do qual foi editor e diretor. Fundou e foi editor-chefe do jornal Folha de Hoje, de 1989 a 1994. Idealizou e dirigiu o jornal Tempo Todo. Pelos anos 1990 e 2000, coordenou a comunicação social da Universidade de Caxias do Sul e da Festa da Uva e dirigiu a UX-TV. Exerceu funções sindicais no jornalismo e no radialismo. É um dos fundadores da seccional da Associação Rio Grandense de Imprensa, a Ari na Serra. Abre aspas. Durante décadas, frequentei o Legislativo. Dele, guardo lembranças de trabalho, de amizade e de homens públicos honrados. Tive a graça de registrar falas de tribunos memoráveis. Convivi em meio ao antagonismo existente entre a corporação política e o exercício do jornalismo engajado. Mas nos identificávamos como defensores da plataforma comum, a garantia da liberdade de expressão. Mencionar isso hoje, com a hemorragia de liberdade encontrada nas redes sociais, parece não fazer sentido. Porém, nós queríamos o direito à informação, eles o de manifestação pelo mandato que exerciam. Fecha aspas. Assinam a placa os integrantes da mesa diretor, vereadores Velocino Nuis, Marisol Santos, Elisandro Fiuza, Felipe Gremelmaier e Zé D'Ambrossi. Nesse momento, passamos a palavra à representante da família do homenageado, Tassiana Paula Cancian, para a sua saudação. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Eu estou muito emocionada, não preparei nada para falar, mas vamos lá, vou falar com o meu coração. É muito bonito assim ouvir vocês fazendo os relatos que vocês fazem com referência ao meu pai, porque, poxa, ele fez diferença na vida de tanta gente, né? E isso é um acalento para nós, porque, vou dizer para vocês, não é fácil viver sem ele. É muito difícil. E quando a gente se sente amparado na saudade, isso se torna um peso menos pesado, mais leve, assim, porque realmente ele sempre se dedicou muito aos outros. Foi um homem que amou sua profissão acima de tudo. Para ele, os colegas eram família, não eram colegas.
E como a Marisol bem lembrou, se ele estivesse aqui hoje, ele estaria contando fatos com datas e nomes e detalhes que ninguém lembraria. Então, eu só quero mesmo agradecer em nome de toda a minha família por essa linda homenagem, agradecer ao Thales. Cadê o Thales? Agradecer ao Thales por isso, porque para nós representa muita coisa. Foi um dos últimos lugares onde meu pai trabalhou, né? E hoje, quando a gente chegou no estacionamento, o coração já começa a bater mais forte, já dá aquela saudade, né? Mas de algum lugar ele está vendo nós, eu acredito nisso. E está contando histórias para mais gente, em outra dimensão, quem sabe. Muito obrigada. Damos como encerrado esse ato que fez parte da programação da nossa Semana do Legislativo. Agradecemos pela presença de todos, convidando os vereadores, demais autoridades e familiares do homenageado para uma foto oficial em frente à placa. Boa noite. Você acaba de assistir a essa cerimônia de descerramento da placa da Sala de Imprensa Paulo Renato Marques Cancian. Aqui ao meu lado está o Thales Armiliato, que é chefe de comunicação social aqui da Casa Legislativa. Thales, o que representa para o Legislativo, mas principalmente para o jornalismo, né? Nós que somos jornalistas, Paulo Cancian teve uma trajetória tão bonita no jornalismo e tão importante. Gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Bom dia. Carol, boa noite, que não é e não deixa de ser um bom dia. Por quê? Porque estamos lembrando de uma grande personalidade do jornalismo. Eu dizia na minha manifestação que, para mim, foi um momento muito caro, no sentido de que tantos e tantos jornalistas estavam comigo ali e gostariam de falar um pouco do Paulo Cancian. Caro no sentido positivo. Eu acho que, nesse momento, o Legislativo presta uma grande homenagem a um grande jornalista, e o sinônimo de ser grande é porque era grande mesmo. No coração, nos ensinamentos, na atribuição do que o jornalismo nos pede, nos solicita, no empreendedorismo, na ajuda de tantos e tantos jornalistas e outras pessoas. E aqui ele esteve em 2017, durante a presidência do vereador Felipe Gremmelmaier, e naquela ocasião passou para mim a chefia de comunicação em 2018. Eu já conhecia de longo tempo o Cancian, mas não se tinha um espaço ainda à altura de Paulo Cancian. E é isso que nós fizemos hoje. A importância de cada um daqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, é a mesma. Gratidão e muito obrigado, Paulo Cancian. Muito obrigada, Thales. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores e a todos aqueles que nos acompanham nas redes. Obrigada. A gente recebe agora, então, convida o presidente da Casa. Boa noite, vereador Velocino Ex. O que representa para a Casa do Povo ter essa homenagem de um jornalista que fazia muito pelo povo, na verdade, né? É muito gratificante, eu acredito, para mim, agora na condição de presidente este ano, e principalmente para a Casa do Povo, como você bem citou, a casa de grandes debates, da importância dos meios de imprensa nessa casa, muitas vezes para divulgar para a população o trabalho, as coisas positivas. E foi muito bom poder estar aqui, abonar e reconhecer uma rica trajetória de Paulo Cancian. Parabenizar o vereador Felipe, que na época convidou para ele poder fazer essa passagem rica aqui nessa casa. E sim, agradecer a ele e toda a família pelos ensinamentos que deixou para muitas pessoas, muitos colegas, jornalistas, mas principalmente do bem que ele deixou na vida dele, dessa trajetória rica,
com o trabalho dele, da divulgação dos meios de imprensa, para o bem-estar do público a nível de município, estado e país. Então, foi muito gratificante, muito positiva, é um reconhecimento, coroamento desse trabalho do Paulo Cancian, e nós gostaríamos que tivesse muito Paulo Cancian na vida de muitos, enfim, não só nos meios de comunicação, uma pessoa humilde, com visão alongada, visão adiantada, sempre pensando no outro, no bem do outro. Muito gratificante poder estar aqui, esta casa, poder fazer essa homenagem dessa rica trajetória de Paulo Cancian. Muito obrigada, uma boa noite, vereador. Obrigado, estamos sempre disponíveis para reconhecer e fazer o melhor para a nossa cidade. Muito obrigada. Agora a gente recebe, então, a participação da filha do Paulo Cancian, Tassiana Paula Cancian. Muito bem-vinda aqui na TV Câmara. Receber essa homenagem é um reconhecimento, porque como pai ele devia ser incrível, e aí quando a gente fala dele como profissional, ele era incrível. Ter ele eternizado em uma placa, que é a sala de imprensa, o que significa isso para a família? Nossa, foi um presente lindo, assim. Na verdade, ele faz muita falta, né? E quando a gente recebe essa homenagem e percebe que os outros também sentem falta, que os outros também se lembram dele, isso nos deixa muito emocionadas, assim. Foi um presente lindo essa homenagem, e especialmente pelo lugar, né? Por ser uma sala da imprensa que está diretamente relacionada à trajetória dele. Nós ficamos muito felizes, muito agradecidas. E também tem um significado, porque é uma sala de imprensa dentro da Casa do Povo. Isso. E o jornalismo, ele é para o povo, né? Exatamente. Tem toda uma contribuição nesse sentido. Então, também tem esse significado ainda mais forte, né? Exatamente. E foi um dos últimos lugares onde ele trabalhou, né? Na Câmara. Então, para nós tem uma sensação, assim, de nostalgia muito grande. E a gente está muito agradecido. Muito obrigada, Tassiana, pelo depoimento aqui para nós. Obrigada. Tchau. Gente, a gente vai agradecendo a sua participação, lembrando que toda essa cerimônia vai ficar disponível nas nossas redes sociais para você assistir. Uma boa noite para você que nos acompanhava. Até mais.